Fala galera, tudo bom? Vamos lá? Seguinte, dando sequência às funções nitrogenadas, nós vamos falar de três dessa vez. Nós falaremos dos nitrocompostos, das nitrilas e das isonitrilas. Galera, é o seguinte, de uma maneira geral, esses compostos eles já não são tão usualmente aplicados, pelo menos não na nomenclatura, mas eles são muito comuns de serem aplicados algumas vezes com relação à identificação ou diretamente, por exemplo, em algumas reações, principalmente esses nitrocompostos. Fechou? Vamos lá dar uma olhada em cada uma delas? Primeiro, começando pelos nitrocompostos. Quem são os nitrocompostos, professor? São todas as cadeias carbônicas que possuem o NO2 ligados a ela. O NO2 é o grupo funcional desse cara. Importante, o NO2 ele vai ser relacionado ao nome dessa cadeia como se fosse um radical. Portanto, lá na nomenclatura, você vai ver ele sempre escrito antes da cadeia principal. Fechou? Sempre imediatamente antes da cadeia, você vai determinar aonde ele está ligado na cadeia, claro, com seu devido localizador. Também é importante dizer que os nitrocompostos, eles são muito comuns aplicados à produção de alguns explosivos. Nitroglicerina, TNT, trinitrotolueno e assim por diante. Vamos falar então, bora determinar o nome desse composto? Eu vou dizer para vocês que existem dois. Um eu acabei até de te dizer. Quais são, professor? O primeiro é o que nós chamamos de trinitrotolueno, por isso TNT. Qual é a formação desse nome? Eu vou falar das posições, o tolueno é por causa desse CH3 aqui, então ele está na posição 2, 4, 6. 2,4,6 trinitrotolueno. Mas, se você quiser uma nomenclatura mais sistemática, mais corretinha, nós falaremos a posição inclusive do grupo metil. E aí, é claro, o grupo metil perde em relação à função, então a função passa a ser 1, ou melhor, 1, 3, 5. E o metil vai estar no carbono 2, então eu vou começar por ordem alfabética, né? 2 metil. Aí sim, 1,3,5 trinitro. E por último, o nome da cadeia principal, benzeno. Essa é a nomenclatura sistemática para os nitrocompostos. Vamos olhar para os outros? Bom, nitrilas ou nitrilos, também conhecidos como cianetos. Eu já adianto que esses caras eles são derivados do ciano, do grupo ciano, lá do ácido cianídrico HCN, só que com a substituição do hidrogênio por um grupo alquila, um grupo carbônico, certo? É importante dizer que já devido àquilo, esses compostos apresentam uma toxicidade bastante elevada, pelo menos quando as cadeias são muito curtas. Por quê? Porque eles são muito, mas muito aplicados na síntese de borracha sintética de alta qualidade. Sabe aquelas botas de borracha? Aquelas botas ali são cianetos ou nitrilas. É importante dizer o seguinte, ele possui também duas nomenclaturas, a nomenclatura da IUPAC e a usual. Na IUPAC é importante levar em consideração que essa é uma função terminal. Só para que você entenda o que significa esse CN, significa C tripla N. Portanto, essa é a cadeia, né? Esse grupo funcional CN tem essa representação e ele vai começar sempre desse carbono. Importante, muita gente esquece. Professor, eu vou contar esse carbono? Claro que vai. Nesse caso, eu tenho dois carbonos na cadeia principal. O nome eu vou começar da mesma forma, ó. Et, certo? Tipo da ligação entre os carbonos simples, an. Terminação tá aqui, ó. Pode ser o nitrila ou o nitrilo, tanto faz. Eu vou colocar nitrila, então etanonitrila, certo? Professor, por que esse ozinho? Só para não haver a repetição das letras N e N, tudo bem? Então por isso que ele junta aí, precisa desse O antes, né? Desse Ozinho antes. Aqui eu tenho 3 carbonos, então vai ser prop, seguido da ligação simples entre eles, an, o, nitrila ou nitrilo também. Lembra-se que o final pode ser A ou O, depende do que você achar melhor. Bom,
E na nomenclatura usual, professor? Na nomenclatura usual, é importante você ter em mente que eu estou falando de cianetos, derivados de cianeto, por isso esse nome, cianeto, vem primeiro. E tudo que tiver ligado a ele eu vou usar de nome de radical. Exemplo, nesse caso aqui eu estou falando do cianeto. Como eu só tenho um carbono agora desse lado, professor, mas e esse? Isso é o cianeto. Então, desse lado, cianeto de metila, certo? E nesse caso, eu estou falando de 2 carbonos, lembrando-se que isso não é contado, cianeto de etila, certo? Essas são as duas nomenclaturas para esse tal grupo cianeto ou nitrila-nitrilo, barra nitrilo, né? Bom, professor, e isocianetos ou isonitrilas ou carbilaminas, o que é isso? Muito cuidado, parece a mesma coisa, mas não é. Por quê? Aqui eu tenho nitrogênio, que faz uma dupla e uma dativa, uma coordenada com o carbono. Isso significa que aqui apresenta um heteroátomo e por isso os nomes são um pouquinho diferentes. Bom, parece até semelhante, né? Você falou, professor, mas só inverter o N faz diferença? Muita. Você vai ver começando pela nomenclatura. A nomenclatura é tudo que tiver ligado ao NC, isso na IUPAC, você vai dar o nome de radical seguido de carbilamina. Então, por exemplo, o nome desse radical, metil, não é? Então eu estou falando aqui do metil carbilamina. Carbilamina. Daqui, ó, 2 etil carbilamina. Professor, mas não vai contar esse carbono aqui da ponta? Não, galera, não conta. Porque agora ele não está ligado à cadeia principal. Portanto, é como se isso aqui fosse a cadeia principal, tá? O NC. Então, muito cuidado para você não misturar esses dois nomes, que são bastante parecidos. Bom, e no caso da nomenclatura usual, se aqui era derivado do cianeto, aqui é derivado do isocianeto, que nessa posição aqui deveria ter um hidrogênio e foi substituído por um radical orgânico, alquila, né? Nesse caso vai ser isocianeto de, e aí vem o nome, metila. E aqui, isocianeto de etila. Certo? Muito cuidado para não confundir esses nomes, não trocar, não confundir esses dois, tá? Mas lembrando sempre, aqui é mais para identificação, vocês já ficam preparados que isso aqui não é tão cobrado com a nomenclatura, pelo menos não nos principais vestibulares, certo? Então tá aqui as nomenclaturas, a utilização desse composto é muito mais em síntese, apresenta também alta toxicidade, certo? E é isso, galera. Aqui a gente encerra as principais funções nitrogenadas, certo? Façam as atividades e se precisar, é claro, pode contar com a gente sempre. Grande abraço. Até a próxima.